Olá, seja bem-vindo ao terceiro dia da NLW na trilha de Elixir. Eu vou me apresentar de novo, caso você tenha esquecido, eu sou o Rafa e serei seu instrutor. Já fui, nas duas primeiras aulas, essa é a terceira, e estarei aqui com você até o quinto dia e quem sabe depois no Ignite, mas a gente deixa isso para as próximas aulas. O que a gente vai ver nessa aula, pessoal? A gente vai ir mais alto, a gente vai alcançar ainda um level acima. Dado que na última aula a gente viu como criar um esquema, a gente viu as migrations, criamos um esquema, entendemos que eram esquemas e change sets, a gente criou o nosso user controller para salvar o nosso usuário no banco, criamos uma rota e vimos como criar uma rota, tá até com um warning aqui, que eu não sei porquê e depois eu confiro. Só salvei o arquivo e já sumiu, então devia ser só falta de salvar mesmo. Vimos o que são views, vou até tirar esse banana que a gente fez na última aula e vou deixar ele limpinho aqui. E vimos o padrão facade para a gente criar uma fachada também para centralizar as nossas chamadas de função. Antes da gente ver algumas coisas novas, eu quero trazer alguns pontos para você revisar, para a gente entender e consolidar um pouquinho melhor alguns conceitos que talvez possam ter passado um pouquinho batido antes de entrar no código. Mas como sempre, eu estou me despedindo de vocês aqui em vídeo para a gente poder ir para o código. Sempre que eu aperto o hotkey que eu tenho aqui para sumir o meu vídeo, aparece a busca do Google Chrome, vocês conseguem ver o que eu busquei por último, mas isso não é problema. Uma coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte, vamos entrar no nosso EX dentro do nosso projeto, então EX-S mix. E uma coisa que a gente fez durante toda a aula passada foi inserir usuários no nosso banco de dados. Talvez não possa ter ficado muito claro, mas a forma como a gente interage com o banco, a forma mais simplificada, é usar o módulo RocketPay Repo. Esse módulo, pessoal, ele vem por default numa aplicação Phoenix aqui em RocketPay Repo. Ele nada mais é do que a interface com o nosso banco através de um adapter que vem por default, o Postgres. Só que aqui, se você der tab, olha só, basicamente quase todas as funções que a gente utiliza com o banco de dados estão em nossas mãos aqui prontas para a gente usar. Então a gente tem insert, a gente tem carry para rodar uma carry no banco, a gente tem insert or update, a gente tem get, a gente tem update, a gente tem transactions, a gente tem delete, a gente tem tudo que a gente precisa, a gente tem all, a gente tem tudo que a gente precisa para lidar com o banco. Se você tiver alguma dúvida, lembra que sempre, para você ver a documentação de um módulo, você pode digitar H antes do nome do módulo, na verdade, antes do nome da função. Então, por exemplo, HRocketPay Repo All, a gente tem a documentação do all, como o all funciona, tá? Ou, lembrando também que sempre você pode ver a documentação Hexdocs oficial, tá? Que é a XDocsPM aqui. Por exemplo, aqui é a documentação do ecto-repo. Tá? E, por exemplo, se você quer saber como um insert funciona, você vai clicar aqui no insert, você vai ver que ele é a aridade 2, que ele recebe 2 argumentos. E eu posso inserir uma struct ou um change set e posso passar opções. Quais opções são essas? Estão aqui exemplos de como eu insiro algo no meu banco. Está aqui também. E a gente vê que a gente tem um retorno exatamente como a gente viu na nossa aula. Um OK e uma struct, ou um error e um change set. Tá? Então você tem a documentação em mãos para utilizar. Mas, por exemplo, vamos ler juntos aqui a documentação. Na verdade, eu vou voltar lá. A documentação do all. A documentação do all fala que ele adquire todas as entradas de dados no nosso banco. Então, por exemplo, se eu passar uma query qualquer aqui, que eu quero todos os títulos de um post, chama myheap.all, eu vou trazer todos os títulos de um post. Se eu não passar uma query, ele traz o dado inteiro. Quer ver? Vou mostrar isso para vocês. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, rocketpay.repo.all, tá? E aqui dentro eu vou passar apenas a estrutura que eu quero trazer todos os dados. Então eu vou passar rocketpay.user. E olha só, aqui eu tenho todos os usuários que a gente já inseriu no nosso banco. Ele até fez uma query no banco, ele mostra aqui o debug, a query que ele executou. Está aqui uma lista com todas as entradas de usuários do nosso banco, que já são várias aqui para a gente. Tá? Então, o repo é isso, e eu decidi trazer isso para você, caso tenha ficado alguma pendência da última aula. Uma segunda pendência que a gente tem que ver
e a gente já começa a entrar um pouco no conceito da nossa aula, é aqui no Users Controller. Vou até fechar todos esses outros arquivos, se a gente precisar a gente abre de novo. Que foi bem no finalzinho da aula, eu falei para você que a gente ia lidar com os erros de uma forma rápida, só para você não ver mais exceções no terminal, tá? E olha só o que eu fiz aqui. Por que aqui eu tenho só o put status e o render para renderizar a user view, que está aqui, a users view, com o nome que eu defini, mas o error eu tenho que chamar essa função putView. Simplesmente por quê? Porque, pessoal, eu não sigo a convenção aqui. Então, o que você deve entender é, como aqui eu não estou chamando a usersView, eu estou chamando outro módulo que é a errorView, eu tenho que chamar o putView, por quê? Porque não tem o mesmo nome do controller, então eu não consigo chamar automaticamente a errorView. Tudo bem? Mas se você abrir aqui o arquivo errorView, que foi o que eu utilizei, ele tem um método default aqui, que para qualquer template que a gente passe, ele vai dar um erro e um detail baseado em qual é o status. Tá vendo? E aí o que acontece? A gente não coloca o status bad request, por isso que lá no Insomnia, eu até fechei ele aqui, mas deixa eu abrir aqui, por isso que lá no Insomnia, quando dá erro, a gente vê uma mensagem, ó, tá até aqui, a gente vê a mensagem bad request aqui no Insomnia. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Pronto. Por isso que a gente vê aqui o bad request. Por quê? O status não foi 400, então tem o detail aqui de bad request. Tá? Por isso que a gente vê esse código. Então, a gente pode também, ao invés de renderizar uma view de um módulo que está oculto, eu posso escolher qual módulo eu quero utilizar com esse putView. Aqui em cima eu não uso porque eu usei o mesmo nome do controller, então ele sabe automaticamente que eu vou chamar a view com o nome do controller, que é a usersView. Tá? Beleza. Então, uma pendência mais uma pendência a gente já fez. Vou subir meu servidor aqui, deixa eu fechar o IX com Ctrl C duas vezes. Vamos subir o nosso servidor, tá? Vou chamar de novo com esses dados errados para ver o erro. E eu disse para você que quando a gente tem um change set inválido, o próprio change set já tem as mensagens de erro lá dentro. Mas aqui eu não estou exibindo. Por quê? Porque o meu errorView, que está aqui, o meu errorView não está preparado para trabalhar com change sets. E é isso que a gente vai fazer agora. O que eu vou fazer? Aqui a gente não tentou renderizar uma view 400.json. Então eu vou criar uma função render aqui dentro, que espere um 400.json e que também receba um map com um result. E esse result vai ser o quê? Um change set. Né? E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Eu espero um 400 e um result que é um change set. Porque foi isso que a gente definiu aqui. Ó. Eu estou fazendo um render do 400 e passando um result que é um change set, quando eu tenho um erro aqui, certo? Por enquanto tudo bem. Mas só para garantir que é um change set, a gente pode até usar o pattern matching aqui e fazer assim, ecto.changeSet igual change set. Aí eu tenho certeza que só vai dar match nessa função se result for um change set. Até vamos fazer um alias aqui de ecto.changeSet para a gente poder chamar aqui somente changeSet. E agora a gente vai usar uma função especial do ecto que ela recebe um changeSet e traduz o erro e traduz os erros, se o changeSet for inválido, para mensagens mais amigáveis. Eu vou até copiar, tá, pessoal? Porque essa é uma função já conhecida. E se você pesquisar aqui na documentação do ecto changeSet por traverse errors, exatamente esse exemplo que ele dá aqui é o que a gente vai utilizar lá para mostrar as mensagens. É só copiar e colar mesmo, por isso que nem vale a pena eu parar um tempo para tentar te explicar o que é a função. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma função privada aqui chamada translate errors, que vai receber um change set. E ela... eu tinha ela no Ctrl C aqui já, da minha mágica, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. E o que ela vai receber? Ela vai receber um change set e vai traduzir as mensagens do change set para mim.
Por que está vermelho aqui? Porque eu estou tentando chamar apenas traverse errors, e essa é uma função do módulo acto.changeSet. Tá? Então, se eu fizer assim, vai funcionar, ó, some o warning. Ou se você quiser, você poderia fazer assim também, chamar aqui em cima, import acto.changeSet only e passar aqui o nome da função que eu quero, traverse errors com aridade 2. O que é o import, pessoal? O import nada mais faz do que trazer o código de um módulo, uma função de um módulo, para dentro de outro módulo. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando, do módulo acto.changeSet, eu quero importar, eu quero trazer a função traverse errors com aridade 2, porque eu só vou usar ela. Aí eu não preciso mais chamar acto.changeSet, eu posso chamar a função direto como se fosse uma função desse próprio módulo. Então, na minha error view, quando eu receber um error e um changeSet, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente devolver uma mensagem. E qual vai ser essa mensagem? Vai ser a tradução dos erros do changeSet que eu recebi aqui. Beleza? Agora, vamos chamar de novo no Insomnia e vamos ver se isso vai funcionar? Então, vou mandar send. Olha aí que legal. Agora eu tenho uma mensagem e o erro do changeSet, que é o password deve ter pelo menos 6 caracteres. Vamos mudar ele para 6, mandar aqui e o usuário foi criado. Vamos tentar criar de novo esse usuário? Olha só, tive um erro agora que o e-mail já foi utilizado. Bem legal, não é? Bem simples e agora a gente tem mensagens significativas para o nosso usuário, finalmente. Então, voltando agora para o nosso roteiro, a gente já lidou com erros, mas não com fallback controller. Fallback controller é o que a gente vai ver a partir de agora também. O que acontece, pessoal? Quando a gente está num controller, deixa eu voltar e users controller. É muito comum no controller a gente fazer algo quando a gente tem um OK, mas erros podem acontecer diversos. Pode acontecer muitos erros, né? Imagina que eu tivesse que ter um handle para cada caso. Imagina que eu tenho aqui um create, tenho um update, vamos supor, tenho um show, e para cada um aqui eu tenho o handle do create, que é uma lógica, aqui do update eu tenho um handle do update, aqui do show eu tenho um handle show, e para cada caso eu tenho OK e erro. Isso aqui vai ficar muito gigante, muito difícil de ler. Não vai? Então, o Phoenix já tem uma forma um pouco mais inteligente da gente fazer isso, que são controllers de fallback. O que são controllers de fallback? Controller de fallback nada mais é do que o seguinte. Ele é um controller especial que, se ninguém no controller que eu estou lidar com um caso de erro, por exemplo, o controller de fallback vai se encarregar de tentar lidar com aquele caso. E aí sim, se o controller de fallback não conseguir lidar com aquele caso, vai estourar erro na tela, vai dar exceção e tudo mais. Mas a ideia é a gente ter um controller genérico que lide com os erros e saiba lidar com os mais variados tipos de erro, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso controller, você vai criar um novo arquivo chamado fallback controller, tá? E esse controller vai ser especializado apenas em lidar com erros. Então, vou até copiar aqui para ser um pouco mais rápido. Vou deletar esse corpo, tá? Ao invés de user controller, a gente tem o fallback controller, tá? Não preciso desse alias aqui. E simplesmente o que eu vou fazer? Vou criar uma função call, e essa função call é padrão de controles de fallback, tá? É sempre call, que ela vai receber a conexão e um erro qualquer. Então eu vou falar assim, fallback controller, se cair aí para você um erro qualquer, você vai pegar minha conexão, você vai colocar um status, tá? Então, por exemplo, bad request, tá? Você vai chamar a view de erros, então a gente vai chamar rocketpayweb.errorView e você vai chamar na verdade, você vai chamar um render, né? Agora, 400.json e um result. Que é, se você for olhar, é exatamente o código que está aqui no meu handle response. É praticamente o mesmo código, tá? Só que a gente vai ter um controle especializado para isso. Então, agora, o que eu poderia fazer?
Na verdade, o que a gente deve fazer? No controller de usuários, a gente vai definir que o nosso fallback controller existe. Então você vai digitar aqui action fallback e passar rocketpayweb.fallback controller. Dessa forma a gente fala para o Phoenix que existe um controller de fallback e é esse cara aqui. Agora olha só, no nosso caso de erro, eu vou deletar tudo, tá? Deletei tudo. Não quero fazer nada com a conexão. E o que eu vou fazer? Vou atribuir a meu erro uma variável e vou simplesmente devolver, empurrar esse erro. Eu vou falar assim, ó, não quero fazer nada com esse erro, toma ele aí para alguém. Alguém se vira com esse erro. E vamos ver se o nosso tratamento de erros ainda funciona. Vou dar um send aqui. Ó, ainda está funcionando. Por quê? Quem tratou agora foi o fallback controller. Quer ver? Vamos fazer um io.puts aqui e eu vou escrever aqui, ó. Foi eu que fui chamado. Só para a gente ver isso funcionando. Vamos tentar fazer o request de novo. Ó, aconteceu e está aqui no terminal. Fui eu que fui chamado. Então, a gente já está utilizando o nosso fallback controller. Uma coisa que é legal a gente falar também, você vê que quando eu mudo aqui as coisas no Phoenix, eu não preciso ficar recompilando, não preciso ficar subindo o servidor toda hora, porque a gente tem o hot reload aí, a gente não precisa ficar fazendo isso toda hora, apenas se for alguma mudança de configuração que é resolvida em tempo só de compilação que a gente teria que fazer isso, tá? Beleza, então a gente tem o fallback controller, mas o que você pode pensar é, não melhorou muito, né? Porque eu só mudei o código de lugar, mas eu ainda tenho o handle response. Mas aí que tá. É agora que começa o código ficar um pouco mais bonitinho para a gente também. Porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai eliminar a necessidade de utilizar handle responses, tá? Então, ó, vou deletar esse handle response, deixa esse aqui por enquanto, e o que eu vou fazer, e eu já te explico. Vou digitar with ok e exatamente o que está aqui, user. Então, na verdade, eu vou até copiar. With ok user. Setinha. RocketPay create user. Vou fazer um do end. E agora eu vou pegar exatamente esse código que está aqui. Vou passar para cá e vou deletar. Tá. Faltou atribuir esse usuário a uma variável, né, que tinha lá também. E a gente tem aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui também. Faltou passar os parâmetros para o RocketPay create user. Beleza. Será que isso vai funcionar? Vamos tentar fazer a chamada? Vamos fazer uma chamada válida? Rafa4, banana.com. Ó, usuário criado funcionou da mesma forma. Vou te explicar agora o que é isso aqui. O if, pessoal, nada mais é do que pattern matching também. O que o if faz? Ele verifica um caso. Se esse caso funcionar, eu executo o corpo da função. Só que, qual que é a jogada do if? Sempre que o if falha, ou seja, não dá pattern matching, não dá matching, ele devolve o retorno, ou seja, imagine que RocketPay create user desse error. Ele vai devolver o error para quem chamou, tá? E quem chamou esse controller é o Phoenix. Se não der match aqui nessa chamada, o Phoenix vai receber o erro. Mas como ele recebe o erro e eu defini que é um fallback controller já existe, um fallback controller criado, o meu fallback controller vai receber esse erro e vai saber tratar da mesma forma. Além disso, o if poderia ter vários casos aqui. Imagina que eu tenho que verificar várias etapas antes de executar o corpo de uma função. Eu poderia ter vários casos aqui de if, tá? Só não repetiria essa keyword if, mas eu poderia ter vários casos aqui de outros módulos, tá? E ele verificaria, deu match nesse? Executa a linha de baixo. Deu match nessa? Executa essa linha. Deu match nessa? Executa essa linha. Deu match nessa? Executa essa linha. Finalmente, se deu match na última, eu executo o corpo da função. Mas se der erro em qualquer uma dessas etapas, eu devolvo o erro para quem chamou essa função, tá? Então, o if sempre devolve o retorno, caso não der match, para quem chamou a função. Beleza? E isso permite a gente ter um código mais limpo, um código um pouquinho mais bonito no controller. Em geral, em módulos de lógica, eu não gosto muito de usar o if. Mas em controllers eu sempre vejo sendo utilizado e realmente fica bem legível, fica bem bacana a gente usar o if aqui dentro. Beleza?
Então, esse foi o nosso user controller com o fallback controller. A gente pode agora vir no nosso roteiro e marcar aqui também. Movendo então, pessoal, na verdade, deixa eu beber uma água, um golinho. Pronto, hidratado. E lembra, você vai se hidratando comigo aí também. Agora o que a gente vai fazer? A gente criou usuário, mas não criou contas, né? Eu quero que cada usuário, como a gente está numa app de transferência de dinheiro, cada usuário tem uma conta associado. Quando eu cadastrar um usuário, ele tem que ganhar uma conta com saldo zero. Então a gente vai criar agora uma conta para esse usuário. Então, de novo, a gente vai gerar uma migration. Vamos fechar o servidor aqui por um momento e vamos rodar o mix ecto gen migration aqui. Só que agora a gente vai criar uma nova migration para adicionar a tabela de conta. Então, create accounts table. Beleza? Migration criada. Lembrando que ela sempre vai para priv migrations e ela está aqui. Create accounts table. E o que a gente vai fazer? Exatamente como a gente fez o user. Então, create table accounts. O nosso user vai... A nossa conta, o que ela vai ter? Ela vai ter apenas um saldo, que eu vou chamar de balance aqui, e o valor vai ser decimal. Muito importante a gente usar decimal, tá? E não usar float, pessoal. É um valor que o Ecto utiliza especificamente para lidar com valores monetários. Então é bem importante a gente deixar aqui como decimal. E essa conta tem que ser de um usuário, né? Ela tem que pertencer a algum usuário. Então a gente vai adicionar aqui também uma coluna user ID que vai referenciar. Então a gente vai escrever assim, references, acho que eu escrevi certo. A tabela users e o tipo, eu tenho que especificar nesse caso também, já que a gente mudou para UUID, vai ser binary ID. Beleza? Por fim, também a gente vai ter timestamps aqui. E uma preocupação que a gente tem é, na nossa aplicação nunca vai poder existir uma transferência, um saque que deixe o nosso usuário com o saldo negativo. Então a gente vai criar também uma constraint para garantir isso. Se você não sabe o que é constraint, as constraints são formas de a gente trazer quase que uma lógica para a nossa tabela, a gente estender as funcionalidades dos dados, proteções, esse tipo de coisa. Então eu vou criar uma constraint aqui, que o próprio banco de dados vai garantir que nunca vai ser permitido o valor da coluna balance ser menor que zero. Então eu vou adicionar uma constraint na tabela accounts. O nome da minha constraint vai ser balance must be positive or zero. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar o que a gente vai checar. Então a gente vai fazer assim, ó, check e uma string que representa a lógica da checagem. Qual vai ser a lógica? Balance sempre tem que ser maior ou igual que zero. Beleza? Dessa forma a gente vai garantir que nunca o saldo de uma conta vai poder ser negativo. Se eu criei tudo certo, a gente vai poder executar agora mix ecto.migrate e essa tabela vai ser criada no nosso banco. Aparentemente não deu erro. Lembrando, se a gente tem uma migration, a gente tem também o quê? Um esquema. Então agora a gente pode voltar a gente pode criar, na verdade, o nosso esquema. Vamos deixar essa migration aberta por enquanto. Agora, voltando para a nossa parte de lógica de negócio aqui em Rocket Pay, nós vamos criar um novo arquivo chamado account.ex, que ele vai ser parecido com o user. Então eu vou copiar aqui o user para também ser mais rápido. Vou colar, deixa eu fechar isso aqui. Só que agora é Rocket Pay account. A gente também vai ter o primary key aqui, mas por enquanto deixa eu deletar o resto. Vou deletar aqui os required patterns, vou deixar em branco por enquanto. O nosso esquema vai chamar accounts agora. Ele não vai ter todos esses campos, ele vai ter apenas um campo, que é o balance do tipo decimal. E a gente vai ter aqui agora um belongs to user. E qual é o módulo? É o módulo user. Tá? Dessa forma, eu estou falando que esse esquema, essa tabela, pertence ao usuário. Tá? É importante a gente fazer, na verdade a gente tem que fazer essa definição. Então vamos colocar um alias aqui também para o nosso user, rocketpay.user, tá aí, belongs to. E agora o nosso change set, vamos deletar isso aqui também, do password que a gente não tem que ter nada. E agora o nosso change set,
o que a gente tem de required params? A gente tem os dois campos que são balance e o user ID. A gente vai ter o cast, a gente vai ter o validate required, vai ter o validate required, mas a gente não precisa de mais quase nenhuma dessas validações. A gente precisa de uma validação apenas, que a gente tem que validar essa constraint que o saldo sempre tem que ser maior que 0. Então a gente vai usar a função checkConstraint, que a gente passa o nome da tabela, que é balance, e o name, que a gente definiu aqui. Então a gente vai copiar esse nome aqui e colocar aqui. Que aí o Ecto sempre vai verificar para a gente, antes de inserir, se a gente está atendendo ou não a constraint que o balance não pode ser menor que 0. Beleza? A última coisa que a gente tem que fazer é, aqui a gente definiu o tipo da primary key, a gente também vai definir agora o tipo da nossa chave estrangeira. Porque a gente tem uma chave estrangeira, se a gente pertence a um usuário, eu tenho a referência do user ID aqui também. Então a gente vai definir que a nossa chave estrangeira com foreign key type, tá? É do tipo binary ID. Se eu escrevi tudo certo. É isso. Nesse caso eu não preciso desse alias ecto27, que eu não estou usando para nada. E está aqui o nosso esquema para a gente poder criar contas. Tudo bem? A gente pode até tentar criar uma conta na mão. Deixa eu abrir o EX aqui de novo. Vou executar aquele mesmo comando para eu ter todos os usuários, porque eu vou ter que criar uma conta para algum desses usuários, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar fazer assim, ó. Criar um mapazinho aqui com parâmetros, e o único parâmetro que eu preciso é o quê? User ID. Vou passar esse user ID aqui desse último usuário. Então vou passar aqui. Essas aspas que eu coloquei eu não preciso, eu não estou em JSON, né? Então user ID. E vou passar um saldo, que vai ser 0.0. Mesmo que a gente use decimal, a gente pode passar o saldo como uma string, que o Ecto vai fazer o cast para a gente para decimal, tá? Então, eu vou ter esses params, né? Então, tá aqui, params. Então, vou fazer params, vou criar um change set de accounts. Então, rocketpay.account.changeSet. Vamos ver se isso funciona. Aparentemente, sim. Agora, vamos tentar inserir. Então, vou passar isso aqui para repo.insert. Vamos ver se vai funcionar. Tá. Eu não fiz alias, então tem que ser rocketpay.repo. Olha aí, aparentemente inseriu. Eu inseri uma conta, ó, o balance já mudou para decimal aqui, para aquele usuário aqui. Agora o que eu vou fazer? Vamos chamar aquele repo_all de novo? Então eu vou chamar repo_all. Olha só, aquele usuário que é o último aqui, que é o B60, deixa eu ver se foi esse ID mesmo que eu utilizei. B60. Não apareceu nada de account aqui no usuário. Por quê? Porque agora eu tenho que ir no esquema de usuário, aqui em user, e da mesma forma que eu falei que a account pertence a um usuário, eu tenho que falar que o usuário tem uma conta. Então a gente tem que fazer isso agora também, falar o quê? O meu user has one account. Então é isso que a gente vai fazer agora. Espera aí que o meu mouse está travado aqui. O que aconteceu? Eu acho que minha tela travou. Eu acho que eu apertei um botão errado, não sei. Voltou. Tá. Então, vamos adicionar aqui agora. Da mesma forma que a gente fez o belongs to user, a gente vai fazer o agora has one account e o módulo account. Beleza? Então, vamos fazer também aqui um alias de rocketpay.account. Se eu digitei tudo certo, isso aqui deve funcionar. Vamos chamar um rocketpay user aqui. Eu estou no EX, eu tenho que fazer um recompile. Recompilei, chamei aqui. E agora eu posso ver que o user tem um campo account, mas ele não está carregado. Por quê? Por default, o Ecto não carrega nada que a gente não pede, porque senão ele ia fazer carries excessivos no banco. Então, se eu passar aqui agora um repo.preload para falar, Ecto, carregue para mim account, ele deve carregar. Deixa eu ver. Desculpa, toda hora eu esqueço do alias. Na verdade é rocketpay.repo. Beleza. Agora ele fez o preload. Todos os outros usuários têm account new, porque ela é nula. Porém, o último usuário já tem uma account.
Beleza? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que permitir que quando a gente cria um usuário, né? Tem um alias que eu não preciso aqui. Na verdade, eu acho que eu preciso. Ele está reclamando, eu acho que não está em ordem alfabética. Talvez ele quer esse aqui primeiro. É isso. Toda vez que eu crio um usuário, eu tenho que criar uma conta junto. Porque eu não quero ter que fazer duas chamadas para criar usuário e para criar conta. Então, na nossa lógica de create aqui, de alguma forma, a gente tem que criar essa lógica para a gente, ao criar uma conta, a gente também cria, na verdade, ao criar um usuário, a gente também cria uma conta. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Uma coisa que a gente poderia fazer é, criado um usuário, eu dou um get nesse usuário no banco, pego o ID dele, vejo que ele existe, crio a conta também. Só que isso, eu estaria indo várias vezes no banco, né? Eu teria que ir uma vez para inserir, uma vez para ler o usuário e uma vez de novo para salvar a conta se esse usuário fosse válido, né? Ou eu teria que fazer pattern... De qualquer forma, eu teria que ir pelo menos duas vezes no banco. Uma vez para inserir o usuário, poderia pegar o ID pelo struct e tentar inserir a conta. Só que uma coisa que a gente pode fazer é, em uma transação só, fazer as duas coisas. Porque se eu criar um usuário, mas der erro na criação da conta. Então, o legal é que a gente faça tudo em uma única transação de uma única vez. Beleza? Tem como a gente fazer transações no Elixir? Tem como, e a gente vai usar o ectomult. Depois, se você tiver curiosidade, procure Elixir ectomult, ou ecto na verdade, e você vai ter todo o funcionamento do ectomult. Ele é bem parecido com as funções do Hippo que a gente viu. Ó. O ectomult tem insert, merge, run, mas você vê que é menos funcionalidades, porque ele é um pouquinho diferente, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo também. Tá? O que a gente tem que fazer? Agora, ao invés de a gente fazer essa criação, e eu até vou deixar ela aqui embaixo, comentadinha, e comentários no Elixir é apenas usar hashtag, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo comentado por enquanto. O que a gente vai fazer? Para iniciar uma multi-operação no Ecto, sempre a gente tem que criar um ectomult. Então eu já vou até fazer aqui, ó, alias ecto.mult. E sempre para eu começar uma multi-operação, eu faço multi.new. Dessa forma eu falo, ecto, eu estou começando uma multi-operação, tá? Qual é a primeira operação que eu vou fazer que vai começar desse multi-new, através do pipe operator? Eu vou fazer um multi.insert. Por quê? Eu quero fazer o insert de um usuário. Sempre que eu crio uma operação multi, eu tenho que dar um nome para ela como primeiro parâmetro. Então eu vou dar um nome para ela aqui, ó, create user. E como a gente precisa fazer um insert, o que eu tenho que fazer? O insert ele espera um changeset, não espera? Então eu vou chamar aqui, ó, user.changeset, passando os parâmetros, que é o que eu fazia aqui, ó. Tá vendo? Parâmetros user changeset. A diferença é que eu não estou chamando o Hippo insert direto. Beleza? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou usar o multi.run. O que é o multi.run? O multi.run permite que eu faça qualquer operação no meu banco de dados com o meu Hippo, que a gente já conhece, com o Hippo, tá? Só que o multi.run permite que eu leia o resultado da operação anterior através do nome que eu dei para ela. Entenderam? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um multi.run, criando um nome para essa operação também, com create account, e vou chamar uma função, então uma função anônima, que eu tô... na verdade, o segundo parâmetro que o multi-run espera é uma função anônima sempre, então eu vou criar uma função anônima aqui. Por que ele espera uma função anônima? Porque sempre como primeiro parâmetro, o que ele me traz? Ele me traz o Hippo para eu utilizar numa variável qualquer que eu vou chamar de Hippo aqui. E o segundo parâmetro que o run me dá nessa função anônima é o resultado da função anterior num map com um nome. Então se eu fizer assim, ó, create user, o nome dessa função vai me permitir receber o usuário aqui também, tá? Então se esse insert funcionar, no nome da operação, eu vou ter o usuário aqui. Tá? Eu poderia ter, por exemplo, create banana aqui, pode ser qualquer nome, mas aqui seria create banana também. Beleza? Então, create user.
E é bem interessante, pessoal, vocês prestarem bem atenção nessa parte do ectomult, porque isso não é muito ensinado no mercado, mas é muito útil, muito utilizado profissionalmente, tá? Então, o que a gente vai fazer na nossa função anônima que recebe o repositório e o user? A gente vai simplesmente chamar o quê? Repo.insert, que é o que a gente chamava antes, tá? Passando o repo.insert não espera um change set, agora a gente vai criar um change set para o nosso usuário também. Quer dizer, desculpa, para a nossa conta. Só que, ao invés de eu chamar repo.insert direto aqui, eu vou chamar account. Na verdade, eu vou chamar uma função que eu vou criar aqui ainda para buildar esse change set. Account change set, passando o user ID. E por que vocês vão entender. Vou criar a função privada agora, account change set, que recebe um user ID, tá? E o que acontece? Quando a gente está inserindo um valor para o ecto, a gente não tem... quando a gente buildou o nosso parâmetro para criar uma conta no nosso banco, a gente não teve que passar um mapzinho com o user ID e com o valor de saldo, então eu preciso criar esse map. Então, o meu account change set nada mais vai fazer do que vai devolver um account.changeSet e com parâmetros aqui. Qual vai ser esses parâmetros? User ID e um balance, que vai ser um valor zerado. Tá? Ele está dando vermelhinho porque eu não fiz alias de account. Vamos fazer alias de account aqui também. E é assim que eu faço múltiplo alias. Deixa eu ver o que mais ele está reclamando. Ah, faltou 2 pontos aqui. Mas eu nem vou criar com uma linha só para ficar mais fácil de você visualizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Parents recebe esse mapinha aqui. Opa, esse mapinha aqui. E por fim eu vou chamar account.changeSet passando parents. Dessa forma eu crio o changeSet aqui também. Outra coisa que a gente pode ver aqui é que aqui ó, eu estou chamando uma função dentro de outra função. Isso não é muito usual no Elixir, né? Então eu poderia fazer, por exemplo, user.id, passar isso para account.changeSet via pipe e passar isso para repo.insert. Beleza? Só que olha só, concorda comigo que a legibilidade não ficou tão legal aqui? É um pipe dentro de um pipe, talvez possa ser difícil entender. Então a gente vai criar o que aqui? A gente vai criar, opa, aqui está até errado, ó, insert, é insert. A gente vai criar uma outra função privada aqui chamada insert account. Essa função ela vai receber também um user ID e ela vai fazer tudo que está aqui embaixo. Certo? E aqui eu simplesmente, na minha função anônima, vou chamar account changeSet passando o meu user.id. Tá? Dessa forma fica um pouco mais legível. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, é porque, na verdade, aqui eu tenho que passar o repo também como parâmetro, né? Para eu utilizar ele aqui embaixo. Aqui vai ser user ID. Ou eu posso passar o user todo e chamar user.id aqui. Também funciona. Talvez fique mais legível. Então eu vou passar aqui repo e user. Tá? Deixa eu ver o que mais ele está reclamando. Ah, na verdade a função chama insert account. Eu estou viajando aqui. Insert account. Beleza? E ela sim chama account changeSet. Beleza. Dessa forma, então, eu estou executando 2 operações no meu banco. Não preciso desse repo aqui, por isso que está com esse warning, que eu não uso o repo direto, eu uso a variável repo através do multi.run, tá? Agora, por fim, sempre que eu estou fazendo uma operação com o ectomult, ela não executa. Tudo isso aqui apenas está preparando a execução. Para executar de fato, eu tenho que rodar a transação com o meu repo, tá? Na verdade, eu até eliminei ele daqui, mas eu vou utilizar ele, então eu vou voltar com ele para cá. E o que eu vou fazer? Vou criar no fim disso tudo uma nova função chamada runTransaction, tá?
que vai receber o ectomult aqui via pipe, tá? E o que eu vou fazer? Vou criar ela aqui embaixo, run transaction, que recebe o mult todo. E o que eu vou fazer nesse run transaction? A gente vai ter dois casos. Ou eu vou receber um OK no fim de todo o mult com o resultado da operação, ou eu vou receber uma tupla de erro com os dados dos problemas que eu tive em toda a minha operação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, dessa vez vou fazer uma nova forma de fazer pattern match para você entender também, que é o case. Então, quando eu chamar repo.transaction, passando esse mult, ou seja, eu estou executando a função repo.transaction para fazer a transação de fato, se eu receber um erro, o nome da operação, que eu nem me importo qual foi, os motivos de erros e quais changes eu cheguei a executar, eu simplesmente vou devolver erro. Tá? E por que eu tenho 4 parâmetros aqui agora? Porque é o que o ectomult, é o que o repo transaction, quando ele recebe um mult, retorna. Ele retorna erro, ele retorna qual foi a operação que deu erro e quais changes rodaram até ali. Mas isso não importa pra gente. Porque como é uma transação, ou roda tudo ou não roda nada. Então isso aqui já é suficiente. Tá? Então eu vou ter esse caso aqui. Ou se eu receber um OK e o que quando dá sucesso na transação a gente recebe? A gente recebe OK e o nome da última operação, que é create account. Então, se eu receber OK e um mapa com create account, opa, é um mapa, né? Então, os 2 pontos é do lado de cá, account. Por enquanto, eu vou só fazer assim, ó, io.inspect, mostrando o resultado de account aqui para a gente ver isso no terminal. Tudo bem? There should no be... Tá. Ele está reclamando que eu estou fazendo io.inspect, mas não tem problema. É só para a gente ver isso executando. E o pessoal, o case é a mesma coisa de pattern match com funções, tá? Eu vou executar essa função, tento dar case nesse caso. Se não der, tento dar case nesse caso. Se não tiver nenhum caso default do tipo underline e setinha, que é para qualquer coisa, eu estouro uma exceção. Mas nesse caso só pode acontecer as duas coisas. Então, ó, vamos recompilar agora. Aparentemente o código está certo. Vou pegar meus parâmetros aqui, ó. Na verdade, os parâmetros para criar um usuário. Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui. Tenho. Olha só, os parâmetros para criar um usuário, porque os parâmetros para criar uma conta eu buildo aqui automaticamente, né? E vamos tentar chamar o RocketPay create user novamente com esses parâmetros e ver o que acontece. Como eu já devo ter esse cara, vou criar aqui um João5 e um nickname João5 também. Agora vamos tentar chamar aqui, ó, rocketpay.createUser, passando esses parâmetros e vamos ver o que vai acontecer. Ó, eu tive um inspect aqui com uma conta, as carries executaram na transação, então funcionou. Eu criei essa conta eu criei um usuário com uma conta. A gente pode até evidenciar isso com RocketPay repo all, fazendo preload de novo. Ó, e tá aqui o João5 com uma conta criada. Muito legal, né? Vamos tentar fazer de novo agora com os mesmos parâmetros. E a gente deve ver erro agora porque os parâmetros são inválidos. Tá aí, error e um change set. A transação não executou, ó, teve até um rollback, porque esse usuário já tem usuário com esse e-mail. Então, funcionou, tá? Beleza. Só que uma coisa que a gente pode ver é que quando deu certo, eu devolvi uma conta, ao invés de eu devolver... Olha, eu devolvi uma conta, ao invés de eu devolver o usuário com a conta. Por quê? Porque a última operação que eu executei foi a inserção de uma conta. Então eu vou acrescentar mais uma etapa no meu ectomult, que vai ser mult.run. Vou chamar ela de preloadData, tá? E vou chamar uma função da mesma forma como eu chamei aqui em cima, tá? Então vou até deletar e fazer assim para ser mais rápido. Chamada preloadData, que vai passar tanto o repo mas o segundo parâmetro do preloadData, o que eu vou capturar? O user aqui também, para eu poder ter o ID desse usuário e a conta, tá? Agora eu vou criar uma função privada aqui embaixo,
chamada preload data, certo? Que vai receber o repo e também um map com create user. E o que eu vou fazer? Eu vou devolver um OK e um repo.preload passando esse usuário e account, para a gente devolver o usuário com a conta carregada, tá? Da mesma forma como a gente tinha feito aqui, ó. Eu não tenho um usuário e faço um preload, é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo ali, tá? Aparentemente eu tenho um end faltando, porque aqui eu estou tendo error. Deixa eu ver o que deve ter sido nesse copy-paste aqui, sim. Pronto. Deixa eu ver agora o que ele está reclamando aqui. Repo eu não uso para nada, porque eu chamei o repo direto aqui, só que eu poderia, eu acho, chamar o preload direto assim, não precisava desse caso. Só que agora, a última etapa que eu chamo não é preload data, não é mais create account, né? Então aqui no meu run transaction, eu vou ter aqui, na verdade, um OK, preload data com um usuário, e eu vou simplesmente devolver o quê? Um OK e um usuário. Beleza? Espero que isso tenha funcionado. A gente vai descobrir agora. Vamos criar agora o nosso João 6. João 6. Então tá aqui o João 6. Vamos rodar agora o create user. Olha só. Eu não dei o recompile. Falha minha. Vamos criar então o João 7. João 7. Tá? Vamos agora chamar. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Eu fiz alguma coisa errada no preload. Eu recebi no meu preload o repo e o user, certo? Tá. Olha só, o meu repo ele já está recebendo o user direto. Por quê? Porque eu já fiz o pattern matching aqui em cima. Eu já fiz o pattern match create user, eu repeti esse pattern matching aqui. Então aqui eu já tenho o user pronto para ser utilizado, tá? Vamos executar de novo com o João 8. O que eu fiz de errado agora? Faltou uma aspas, deixa eu começar tudo de novo aqui. Então vou fazer params. Opa, errado de novo. Vou ter params João 8, agora sim. E agora Rocket Spray create user params. E tá aí o nosso OK de um usuário com uma conta. Então agora o nosso código está pronto para criar usuários com contas, tá? O que a gente tem que fazer agora é o seguinte. A gente vai ter que ir no nosso controller e nas nossas views, na nossa view, na verdade, e preparar a nossa view para quando a gente criar um usuário, a gente também exibir os dados da conta, né? Então, agora o que a gente vai fazer? No nosso user view, então aqui em Rocket Pay Web View e User View, quando a gente receber um usuário, além de ID, name e nickname, vamos também pegar a conta criada aqui, certo? E aqui dentro de user com ID, name e nickname, também vamos renderizar a conta. Então eu vou ter um campo account, que vai ser um novo map com ID e balance, que é o saldo, tá? Só que para eu ter esse account ID e esse balance, eu vou fazer pattern matching aqui também na conta, para a gente ter o ID dela. Então, account ID e balance. Beleza? O que eu... faltou uma vírgula aqui. Ele até formatou para a gente. Tem que fazer o alias em account também. Então, deixa eu colocar a chave aqui para fazer vários alias numa linha só. Beleza? Em tese, isso é para funcionar. Vamos tentar aqui agora criar um Rafa 5. Vamos ver, send. O servidor não está de pé. Então, vamos lá. Mix Phoenix Server. Executando novamente. Beleza. E está aí, usuário criado com a sua conta... Opa, não gagueja. Com a sua conta correspondente. Muito legal, não é, pessoal? Talvez é muito dado, mas
Eu acho essa lógica muito bonita, muito linda. A gente criou aqui com uma transação, rodando tudo de uma vez só, com o Ectomult, que é uma coisa até avançada em Ecto, e você já está aprendendo esse conteúdo totalmente gratuito aqui. Então, saiba que você está avançando bastante. A gente ainda tem que fazer agora duas coisas. A gente tem que fazer agora, a gente poder o quê? Adicionar valor numa conta, né? A gente tem que fazer adicionar saldo. E a gente tem que fazer também o quê? A gente poder fazer um saque, né? A gente poder fazer um saque numa conta. Por quê? A gente cria a conta com valor zerado. Só que para a gente poder transferir dinheiro entre usuários, a gente também tem que começar a criar essa lógica de criação de saque e criação de depósito, tá? Então, a gente vai avançar um pouquinho mais na nossa aula. Eu te recomendo que, se você está um pouquinho cansado, dá uma pausa, bebe uma água, vai ao banheiro para a gente continuar. E enquanto você vai, apenas 10 segundos, eu também vou beber um golinho d'água aqui. Pronto. Então agora a gente vai começar as operações sobre a conta. Vamos fechar tudo aqui, para não confundir a gente. Qual vai ser o nosso objetivo a partir de agora, pessoal? A gente vai querer fazer um post, não para API Users, mas a gente vai querer fazer um post para API, Accounts, o ID da conta, vai estar aqui o ID da conta, vai ser um ID como esse aqui. E a gente vai querer mandar um JSON com o valor, tá? Que eu vou ou depositar ou sacar. Então a gente vai fazer accounts /id /deposit ou accounts /id /withdraw, que é o saque, tá? É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Primeira coisa então que a gente vai fazer é criar essa rota e criar o controller de account para a gente trabalhar. Então a primeira coisa que você pode fazer já é entrar no nosso arquivo de rotas. Então vamos lá, no nosso arquivo router. E aqui o que a gente vai fazer? Já vamos criar duas novas chamadas, post /accounts /id /deposit, e a gente vai mapear essa ação para accounts controller com a action deposit, tá? E a gente também vai fazer o post accounts /id /withdraw para accounts controller withdraw. Beleza? Então, feita essa definição da rota, a rota já existe, podemos criar o nosso controller. Então, agora em controllers, vamos criar um novo arquivo chamado accountscontroller.ex. A gente pode vir no user, copiar o esqueletinho, vir aqui agora no accounts controller, colar, só substituir users controller para accounts controller. Agora, a gente vai ter duas actions que a gente criou aqui, né, com o nome deposit e withdraw. Então, a gente vai começar criando o depósito. Então, a gente vai fazer assim, def deposit, tá? Lembra que uma action no controller sempre recebe a conexão e parâmetros. E a gente vai seguir a mesma receita que a gente tem seguido desde então. Então, o esqueleto, digamos assim, do nosso controller vai ser bem parecido. Então, eu já vou até rascunhar ele aqui com o final, como a gente quer ter. Então, a gente quer ter um if aqui, onde eu vou receber um OK e uma struct account. Vamos até fazer o alias aqui. A gente vai chamar rocketpay.deposit, passando os parâmetros. E se a gente tiver sucesso, a gente vai devolver um OK e a gente vai chamar uma view chamada update.json, passando essa conta. Tá? Afinal, a gente está atualizando a conta, né? Por isso que é update account. Aqui eu estou fazendo o caminho inverso agora, já que a gente está mais habituado. Aqui ó, eu usei o RocketPay Deposit, que é a nossa fachada. Então a gente vai lá no nosso módulo RocketPay, agora, módulo RocketPay, que está aqui. Já vamos criar um def delegate deposit aqui. E a gente vai chamar qual módulo? Um módulo que a gente ainda vai criar, que vai ser um alias. RocketPay accounts deposit, tá? Aqui eu não preciso nem dar um apelido e vou chamar o deposit
a função call. É sempre muito comum, tá, pessoal, esse modo que a gente faz de criar um módulo com o nome da ação que a gente quer fazer e a função é call. É uma boa prática de como organizar códigos baseado na responsabilidade daquele código, tá? Então é a responsabilidade de depósito. A gente só vai ter coisa de depósito e a gente cria módulo com responsabilidades bem definidas dessa forma. Esse módulo ainda não existe, então o próximo passo agora é a gente criar o nosso módulo de depósito. E a gente vai ver que a gente vai aprender muita coisa legal. Ele vai ser um módulo um pouquinho maior, mas vai ser muito legal também a gente fazer isso. Então agora, aqui em Rocket Pay, a gente vai ter um novo contexto, então uma pasta chamada Accounts. Dentro dessa pasta, você vai criar um arquivo chamado deposit.ex. Tá? Então agora, a gente está em um novo contexto de Accounts, então é def module Rocket Pay.accounts.deposit, tá? E a gente viu que a gente vai definir a função como call, não é? Então, vamos criar a função def call. Pronto. O nosso esqueleto está pronto para a gente trabalhar. Eu já sei que a gente vai usar, te dando spoilers, o ectomult de novo. Então, a gente já pode fazer um alias do ectomult. E já sei também que a gente vai usar tanto o nosso módulo account, quanto também o repo. Na verdade, o repo eu acho que a gente... na verdade, a gente vai usar o repo sim, porque a gente precisa usar a transaction. Então, a gente pode chamar o repo aqui também. Tá? E por que a gente vai precisar do ectomult? A gente não quer só fazer um update na conta? Sim, a gente só quer fazer um update na conta. Mas, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Essa conta pode existir ou não. Por quê? Eu não estou habilitando meu usuário passar um ID aqui na minha rota. Então essa conta pode não existir. Então eu tenho que fazer um ectomult para quê? Primeiro, eu vou tentar ler minha conta. Logo em seguida, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar atualizar o saldo. E se eu conseguir atualizar o saldo, aí sim eu executo o que eu preciso executar. Beleza? Então vamos aqui de novo. Ter parâmetros. Tá? E o que eu vou fazer? Começar o nosso ectomult. Vou já chamar uma função mult.run para a gente ler a conta. Então eu vou chamar o mult.run o quê? Para eu conseguir chamar uma função do módulo repo para ler a conta. Por que eu preciso fazer isso? O ectomult, ó, você pode ver aqui, ele não tem um get. Mas eu posso usar o mult.run para executar qualquer coisa do módulo repo. Então, por isso que eu chamo o mult.run. Então eu vou chamar o mult.run passando a conta, tá? Na verdade, o nome vai ser account, que eu só simplesmente estou tentando ler a conta. E lembra que o segundo parâmetro do ectomult sempre é uma função anônima. Então, eu vou criar uma função anônima, que eu vou ter o repo, que eu também vou ter o resultado da operação anterior, que nesse caso não é nada, porque é só o multi-new. Então, eu simplesmente posso ignorar aqui, chamar changes, tá? E também, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar para eu tentar ler a conta do meu banco de dados, o ID. Então eu vou fazer pattern matching aqui, ó, nos parâmetros, para eu ler o ID da conta. Então eu vou simplesmente chamar ele de ID aqui, vai ser mais rápido. Deixa params aí por enquanto. Então eu vou passar também para minha função o ID. Então eu vou ter na minha função anônima o repo e as changes, que eu não me importo com as changes. Deixa eu só fechar essa função anônima aqui para ele parar de reclamar da sintaxe. E vou chamar uma função agora que a gente vai criar chamada getAccount, que recebe o repo e recebe também o ID da conta. Beleza? Vamos criar então esse defp getAccount. E o que vai ser o meu getAccount, que recebe repo e recebe ID da conta também? Eu vou usar de novo um case com repo.get, tá? E sempre que eu tento fazer um get, eu tenho que falar para qual módulo eu estou tentando fazer o get, que é o account, e passar o ID do que eu estou tentando ler, que é o ID da própria conta. Então, caso o meu repo.get me devolver nulo, ele não encontrou nenhuma conta com esse ID no banco. Então, eu vou simplesmente devolver um error e account not found, tá? E se eu receber uma conta, eu vou devolver ok e account.
Beleza? Deixa eu ver o que o meu ecto... Ah, tem um parênteses a mais aqui. Acho que por enquanto está certo. Isso, está certo. Então, primeira coisa, eu consegui fazer. Uma segunda coisa que eu tenho que fazer agora é atualizar o saldo propriamente dito. Então, eu vou criar um novo multi.run, que vai chamar agora update balance, tá? Que, de novo, vai receber o repo, mas agora sim, eu me importo com o resultado da operação anterior, porque eu preciso da conta que eu li. Então, agora eu tenho aqui account, e vou chamar uma nova função que vai chamar update balance, tá? Passando o repo e passando também a conta. Beleza? Vamos criar agora essa função privada, chamada update balance. E o que eu tenho que fazer, pessoal? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu não simplesmente posso pegar o valor que eu recebi aqui dos parâmetros e jogar no meu saldo. Por quê? Na verdade, eu tenho que somar. Se lá já tiver 10, 20, 30, como eu estou fazendo depósito, eu tenho que pegar o valor anterior e somar esse valor. Tá certo? Para somar esse valor, eu preciso saber se o valor que o meu usuário enviou aqui para mim é válido. Eu tenho que saber se esse valor é válido. Tá? Então, a gente precisa também tentar fazer o cast desse valor manualmente, antes de eu chegar no banco. Porque primeiro eu tenho que salvar. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui lembrando que aqui eu tenho repo e aqui eu tenho account. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova função que vai pegar a minha conta, vai somar os valores da minha conta com o valor que eu recebi aqui para depositar. Então, vou chamar aqui de value, tá? Então, deixa eu ler ele via pattern match também, e nem preciso desses params. Mas como eu preciso do valor aqui, eu vou passar ele como terceiro argumento aqui também. Então, vamos receber ele aqui, tá? Então, eu vou somar o valor da conta com esse value, tá? E, por fim, eu vou chamar uma outra função chamada update account, que recebe o repo e o valor da soma, que ela sim, de fato, vai atualizar o saldo. Vamos por partes, a gente vai construindo cada funçãozinha dessa, você vai entender. Agora vamos então para a nossa segunda função, que chama SumValues. O que SumValues recebe? Ela não recebe uma conta e o valor que eu quero somar. Então aqui eu estou recebendo uma conta, uma struct do tipo conta, com o saldo dela, tá? E o valor que eu quero inserir também. Então aqui eu vou ter um value, tá? É isso que primeiro que eu estou recebendo como parâmetro. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse valor, eu tenho que conferir se esse valor é válido, e só se esse valor é válido, ou seja, para eu não tentar somar saldo com banana e ter uma exceção, tem que ser um valor válido. Só se esse valor for válido, eu vou somar esse valor de fato. Felizmente, a gente tem a lib decimal para trabalhar com valores decimais, tá? Sempre que você tiver valor decimal, valor monetário, você vai utilizar a lib decimal para trabalhar com esses valores. Se você está num projeto Phoenix com o Ecto, a lib decimal já vem por default para você, tá? Então, se você tentar utilizar aqui decimal, a gente pode utilizar ela também. Então, eu vou tentar chamar aqui, ó, decimal, e o módulo decimal tem uma função chamada cast, que essa função cast pega um valor e tenta converter ele para decimal, tá? É isso que o cast faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, tentar fazer um decimal.cast e vou lidar com o valor do cast. Então, eu vou criar um handlecast aqui. Por quê? O que vai ser handlecast agora? Se eu receber no meu handlecast um OK e um valor, quer dizer que eu posso somar esses valores. Então, eu também vou usar o módulo decimal para somar dois decimais e vou chamar a função decimal add, que soma dois decimais, passando o valor e o saldo, ou seja, o balance da conta. Então, aqui eu vou passar balance e aqui eu vou ter balance também. Mas caso eu não receba um OK e um valor na função handlecast, ou seja, não deu match, ele não conseguiu fazer cast, e o decimal nesse caso só retorna um error,
que eu vou fazer? Eu vou devolver um error para o nosso usuário e invalid deposit value, tá? Vamos dar uma respirada. Deixa eu comentar essa função aqui para eu poder iniciar o EX. Deixa eu abrir uma nova aba aqui, vou iniciar o EX. Então, olha só. Recapitulando, eu tenho a libdecimal aqui. Se eu tentar fazer decimal.cast com um valor que é possível, por exemplo, 50.55, olha só, eu tenho um OK e um valor decimal. Mas se eu passar um valor que não é um valor monetário, ó, eu tenho um banana, eu tenho um erro, não é um valor decimal. Então eu estou usando isso para fazer aqui o handlecast. E com isso eu somo dois valores com o decimal. Finalmente, eu posso chamar o meu update account. Só que o meu update account, ele pode receber tanto um decimal.add, né? Porque é o que está antes aqui do handle, é o que retorna handlecast, que é o que retorna SumValues, ou ele pode devolver ele pode ter que lidar com um error também. Então a gente tem que se preparar para lidar com esse caso também. Como que a gente se prepara para lidar com esse caso? Muito simples. A gente pode fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Vou criar agora nessa função dfp update account, tá? Que se update account eu receber um erro qualquer aqui, que eu não me importo qual, ou seja, faltou chave aqui, um erro qualquer aqui, eu simplesmente vou devolver esse erro, não vou fazer nada. Mas, se o meu update account receber um valor qualquer, ou seja, não deu match nesse erro aqui, receber um valor qualquer e também o meu repo, finalmente eu posso chamar repo.update passando o change set da minha conta, tá? Só que uma coisa que ainda falta é o quê? Eu preciso criar um change set da conta, não é verdade? Então eu tenho que criar o change set também para eu poder chamar ele aqui, que é uma coisa que a gente pode fazer também. Então, ao invés de ser uma linha só, eu vou fazer um do end aqui. E o que eu vou fazer? Simplesmente vou criar um params aqui, que vai ser um mapa só com balance, que vai ter o valor, né? E eu vou fazer params account.changeSet e por fim repo.update passando esse change set para aí sim eu atualizar a minha conta, tá? O meu update account é aridade 2 porque eu estou recebendo o valor via pipe aqui e o repo como segundo, então eu tenho que ter aqui também o repo mesmo que eu não utilize, senão daria erro. Então, tá, eu sei que foi muita coisa, eu sei que você vai precisar revisar, mas é porque a gente precisa seguir com todo esse fluxo para você entender de início ao fim tudo que é feito. Mas, se você reler o código é muito limpo, você vai entender, apesar de muitas validações. Aqui que a gente faz para deixar a nossa API robusta, afinal. Agora uma coisa, a última coisa que a gente vai fazer é, quando a gente tentou criar um usuário, por fim, a gente não chamou um preload para a gente ler o que a gente tinha que ler e no fim a gente rodou a transaction, aqui não vai ser diferente. Aqui a gente vai ter que rodar a transaction também. Então esse código run transaction vai ser exatamente, na verdade exatamente igual não, mas muito parecido. Então a gente pode copiar o run transaction, pode trazer ele para cá, tá? Só que a diferença é que agora no run transaction, a minha última operação não é preload data, a minha última operação é update balance. Então a gente tem que mudar para update balance, que vai ter aqui uma account e eu devolvo essa account, tá? Se eu fiz tudo certo, se eu fiz tudo certo, esse módulo é para funcionar. Então vamos recompilar aqui e vamos tentar executar
rocketpay.deposit. Lembrando que rocketpay.deposit eu tenho que passar um mapazinho com o ID da conta que eu quero fazer um depósito. Então, vou até usar esse ID que a gente tem no terminal aqui. Opa! Então, vamos passar aqui direto um mapa com um ID e com o valor que eu quero depositar. Então, vou passar aqui um 50.0. ID, value. Ah, tá. Beleza. É porque aqui, ó, como vem do controller, eu estou esperando a anotação com strings. E aqui eu misturei. Eu digitei ID aqui com string e aqui eu usei 2 pontos. Na verdade, aqui tem que ser assim também. Então, value. Deixa eu ver o que eu fiz. User ID can be blank. Ah, sim. É porque o que falta a gente fazer? Para inserir uma account, sempre que eu tenho que inserir a conta, eu também preciso do user ID. Afinal, ela pertence a um usuário, né? Eu tenho que definir a qual usuário essa conta pertence. Então, faltou a gente modificar o nosso change set para estar preparado para esse caso. Porque o que acontece? Se a gente pegar o nosso change set aqui, eu não sempre começo com uma struct em branco. E aqui no depósito, o que eu faço? Eu leio a conta e passo essa conta que eu quero atualizar para eu buildar o meu change set aqui. Ou seja, eu não estou partindo de uma conta que é em branco. Eu não quero criar uma conta do zero. Eu quero criar a conta a partir de um usuário que já existe. Não é verdade? Apenas passar os parâmetros adicionais que vão ser atualizados. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade? Aqui, ó, eu não recebo a conta que eu li, ou seja, eu não estou chamando update balance e passando a conta aqui. Então, update balance tem a conta aqui, que é essa conta que está vindo para cá. Então, ó, eu vou passar aqui account para eu ter essa conta que eu estou atualizando. Tá? Vou passar essa conta aqui também, ó, para o nosso... na verdade, desculpa, eu não preciso dela aqui. Eu preciso dela aqui, ó, no update account. Vou passar essa conta para cá, para o update account. Então, no caso de erro, eu não vou usar ela para nada. Mas no caso de sucesso, o que eu tenho que fazer? Além dos parâmetros que eu tô mudando no meu change set, eu tenho que passar a própria conta que eu estou alterando também. Porque aí o Ecto vai saber que é uma atualização, tá? E aqui no meu change set, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Struct / esse módulo aqui. E eu já te explico o que é isso. E parâmetros. E aqui a gente vai dizer struct. Meu change set agora vai receber 2 parâmetros. O que são esses 2 parâmetros, pessoal? Sempre um change set tem 2 formas de eu trabalhar com um change set. Você pode trabalhar com duas formas. Um change set de criação, que sempre eu parto de uma struct vazia, que é o que estava antes, né? Essa struct estava aqui. Ou um change set de update. O change set de update ele não começa com uma struct vazia. Ele começa com uma struct já preenchida, que eu estou passando aqui como argumento, e o cast só vai fazer cast daquilo que muda quando eu passo uma struct que não é vazia, uma struct que já tem dados lá. E o que é esse //? É apenas um argumento default. Tá? O // eu estou falando que se eu não passar uma struct, eu vou entender que isso é um change set para criação, ou seja, eu vou usar uma struct vazia. Mas caso eu passe uma struct, eu vou usar a struct que eu enviei como parâmetro. Tá? Eu acho que deve estar certo essa lógica. Recompilou tudo bem, então vamos tentar chamar aqui de novo. Vamos ver se vai funcionar. Expected params to be a map. Então deixa eu ver, eu acho que eu passei na ordem inversa. Sim, eu passei na ordem inversa, porque agora eu tenho account aqui e aqui eu tenho params. Por quê? No meu change set, da forma como eu criei, eu primeiro espero a struct e depois os parâmetros. Então, primeiro eu passo a struct que eu li aqui no passo 1, que está aqui, aqui,
e depois eu passo os parâmetros. Opa, eu mesmo pedi. Aqui. A conta que eu li e depois os parâmetros. Beleza. Vamos recompilar. Tá? Vamos executar de novo. E olha só, tá aí a nossa conta agora atualizada com o saldo. Na verdade, eu fiz um depósito. Vamos fazer de novo, ó, vários depósitos. Ó, e você pode ver que o saldo está cada vez aumentando. Tentar passar um balance inválido, banana, um valor inválido, error, invalid deposit. Vamos passar um ID que não existe agora. Tive um erro no meu get, porque não é um UID, né? Tem que ser um UID válido. Então deixa eu tentar passar aqui, deixa eu só mudar esse outro número aqui no final para 9. Beleza, error, account not found. Tá certo, pessoal? Eu sei que foi muita coisa, mas era muito importante a gente ver do início ao fim toda essa lógica de depósito também e exercitar mais uma vez o multi.run. Até se a gente voltar no nosso roteiro, ó, a gente fez o schema e a migration para conta, a gente criou uma conta automaticamente ao criar o usuário e a gente realizou depósitos também. Eu tinha planejado para essa aula realizar saques, mas vai ser muita coisa, a aula já ficou muito extensa, então eu vou te apresentar isso na próxima aula, não tem problema nenhum. E também, na próxima aula, a gente volta para o nosso controller para a gente poder exibir o resultado, tanto do depósito quanto do saque, e também fazer uma transação, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. Pronto, estou aqui, você pode me ver de novo. Então, isso aqui, de novo, próxima aula. Mas, recapitulando o que a gente viu, nessa aula a gente pôde aprofundar melhor na lógica do Ectomulti. A gente criou uma nova migration, então você teve a oportunidade de criar uma nova migration, aprendendo constraints que não deixa o saldo ficar menor que zero, e você vai ver isso no saque, vai ficar mais evidenciado. A gente viu como criar relacionamento entre tabelas com o add user ID e também na conta o belongs to user. E no user a gente tem o has one account. A gente viu que, diferente do user que tem um change set apenas para inserção, que sempre parte de uma struct vazia, account, a gente mudou o nosso change set para poder receber uma struct ou uma struct vazia, e dessa forma a gente pode usar esse change set para ou inserir ou atualizar um valor no banco também. Eu fiz até uma pausa dramática aqui, porque eu sei que você deve estar cansado. A gente já está indo para 1 minuto. Desculpa, 1 minuto não. 1h20 de aula. Então, novamente, comemora. Olha o tanto de conteúdo que você está tendo nessa semana de forma totalmente gratuita, conhecendo Elixir a fundo, conhecendo Ectomulti, que você não vai ver facilmente, gratuitamente na web como um todo, com esse nível de detalhamento. Você está vendo o Phoenix cada vez mais aprofundado também, então você tem muito o que comemorar, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a função de saque, vai fazer transações também, ou seja, operações entre contas. Eu vou transferir dinheiro de uma conta para outra conta, e a gente vai poder também, espero, se der tempo, falar rapidamente sobre tasks e processos em Elixir. Agora, o código para o desafio, eu acho que vem muito a calhar com o conteúdo dessa aula. O código para o desafio dessa aula vai ser foco, prática, grupo. Por quê? Com o foco no Elixir, com o foco na trilha, com o foco na tecnologia, você vai cada vez mais se desenvolver. Não tente entender tudo de Elixir, de Phoenix de uma vez só. Da mesma forma que não tente de uma vez só entender Elixir, Phoenix, JavaScript, React, Node, Ruby, todas as linguagens. Não, a gente precisa ter foco. Prática, por quê? Você precisa pôr a mão na massa. Não adianta só você ver a minha aula, achar que está tudo bem, achar que entendeu tudo porque você está conseguindo repetir o que eu estou fazendo. Não. Pegue essa aula, revise, tente fazer tudo do zero, vá à documentação, leia a documentação, é muito importante. Então, leia a documentação do Ectomulti, dessas funções que a gente utilizou, como schema, changeset, multi-run, multi-new, repo.get, a libdecimal também, tá? Então, pratique para consolidar o seu entendimento. E, por fim, grupo.
É muito importante que a gente esteja em comunidade, todo mundo trocando ideia, todo mundo dando novas visões. Às vezes o meu código não ficou muito ideal e vocês mesmos podem me dar ideias de como melhorar o código e eu posso dar também para vocês, porque teve muitos handles aqui que a gente teve que lidar, às vezes ficou um pouco confuso e a gente pode melhorar. Então, foco, prática e grupo. Essa é a palavra do desafio de hoje. Lembrando agora do grupo de participar da comunidade. Vá lá no Discord, faça network, interaja nos canais do Elixir e da NLW, que eu tenho certeza que esse restante de NLW vai ser muito proveitoso para você e todo o conhecimento que você está adquirindo aqui, não só aqui, mas que você também vai adquirir no futuro, vai te tornar um profissional, um programador ou programadora com muito mais maturidade e sem medo para os desafios. Olha o código que você está fazendo aqui. Olha tudo que a gente está fazendo. A gente está fazendo até transações no banco de dados. A gente está de cara aqui lidando com coisas talvez um pouquinho avançadas de Ecto, de banco de dados, de constraints. E eu tenho certeza que talvez, mesmo que você esteja um pouquinho assustado, você está evoluindo. Você está vendo o design pattern. Eu nem te contei, mas o Def Delegate que a gente usa é o design pattern de Facade. Eu não te contei também, mas essa divisão que a gente está fazendo por pastinhas de account, users, aqui, a gente está modelando, a gente está quase fazendo um domain-driven design aqui, modelando a nossa aplicação através de contexto. Então, com certeza, você está no próximo nível. Não se assuste, porém, se orgulhe de ter chegado até aqui. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai mandar bem também amanhã na próxima aula. Então, te espero amanhã. Valeu, falou!